Sua palavra. Hoje nós não tínhamos avisado que ia ser série, não foi de propósito. Eu decidi essa semana que iria iniciar essa série hoje. Na verdade, eu não tive a ideia dessa série essa semana, já faz mais de 6 meses que a gente está se preparando para ministrar uma série com esse tema. A gente já tinha decidido que seria a segunda série, depois daquela seria essa série. A gente só não tinha decidido que ia ser hoje. A gente tinha pensado aí em alguns domingos de mensagens avulsas, mas essa semana nós decidimos começar a série hoje. Porém, vai ser começando mais uma preparação para essa série do que propriamente dito o início da série. Claro que hoje vai ter ministração, mas em que sentido? É que, na verdade, hoje a gente vai entender o porquê nós precisamos estudar sobre esse assunto e vamos também ver algumas coisas que você deve começar a fazer nessa área para se preparar para essa série. Porque essa não é uma série que você vai vir aqui, vai ser ministrado e de forma sobrenatural e sem que você faça nada, a sua vida financeira vai decolar e você vai encontrar liberdade nessa área. Então, você precisa fazer algo a respeito daquilo que você vai ser ministrado, como tudo que você escuta aqui. Também hoje você vai entender o porquê que nós vamos ministrar sobre esse assunto e o que tem a ver isso sendo ministrado na igreja. E como tudo que nós fazemos aqui, é claro que vamos ver esse assunto do ponto de vista da Bíblia, o que é que a Bíblia fala a respeito disso. Então, essa série tem como título Alcançando a Liberdade Financeira. Hoje a mensagem tem como título Preparando-se para a Liberdade, aquilo que eu falei, uma preparação. E o nosso texto inspirativo é João 8:32, que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade... Nós podemos dizer isso juntos em alta voz, vamos lá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode fechar os seus olhos, você pode orar nesse instante. Ore por mim, para que Deus tenha misericórdia de mim. Ore para que Deus tenha misericórdia de você também, que Ele nos fale nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui diante do teu povo, ministrando tua palavra. Eu e o Senhor sabemos que não sou merecedor disso, mas pela tua misericórdia e graça, o Senhor me permite estar aqui, o Senhor me chama a estar aqui. E eu quero pedir que com essa mesma misericórdia e graça, o Senhor me use como um instrumento, e apenas um instrumento, para edificar essas pessoas amadas que estão aqui hoje, trazidas pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, e que ao sermos confrontados com aquilo que diz a Tua palavra a respeito desse assunto, que isso venha desencadear em nós um desejo ardente de fazer mudanças, de agir, de responder com atitudes práticas aquilo que nós vamos ser ministrados hoje. É essa nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu amado, nós, eu e você, nós somos chamados por Deus para a liberdade e não para a escravidão. E quando diz que nós fomos chamados para a liberdade, e a verdade que liberta é o próprio Jesus e a palavra de Deus, quando diz que nós somos chamados para a liberdade, é a liberdade em todos os sentidos. Você, como discípulo de Jesus, como servo de Deus, você não foi criado, você não foi chamado, você não foi salvo para viver preso ou escravo de nenhuma coisa. Nós só podemos ter um único Senhor e servir a um único Senhor, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Então fomos chamados para a liberdade. Na questão financeira, nós precisamos tomar uma decisão, e a decisão é: quem será o Senhor? Quem é que vai ser o Senhor nessa história? Você vai ser o Senhor ou o seu dinheiro vai ser o teu Senhor?
Você vai ser o senhor do teu dinheiro ou o dinheiro vai ser o teu senhor? É uma decisão importante que precisa ser tomada. Infelizmente, muitos cristãos vivem como servos do seu próprio dinheiro. E com certeza essa não é a vontade de Deus para a sua vida, nem para a vida de ninguém. Então nós estamos começando essa série hoje, uma série que eu entendo que é um tema muito relevante e importante, sobre modo para esse tempo que a gente está começando a viver no nosso país, né? Então é um tema relevante e oportuno para que a gente possa estar vendo o que Deus tem a dizer sobre isso. Eu considero esse tema tão relevante que eu acho que vale a pena você trazer os seus amigos, trazer os seus parentes, seus conhecidos, colegas de trabalho, para que eles possam estar aqui a partir do domingo, dos próximos 4 domingos, sendo ministrados de acordo com a palavra de Deus sobre esse assunto. Mas por que será que nós resolvemos pregar sobre esse assunto aqui na igreja? Liberdade financeira, finanças, dinheiro. Na verdade, quando alguém viu aquele slogan de lá vem, vai falar de dinheiro, existe meio que um trauma, devido a tanta coisa ruim que acontece por aí, tanta gente mau caráter usando o púlpito da igreja para falar de forma errônea sobre isso, que as pessoas já estão travadas a respeito disso. Eu peço a você que você se desarme, porque o que vamos falar é de acordo com a palavra de Deus. Mas por que nós vamos pregar uma série sobre finanças? Será que esse assunto é adequado para a igreja? Será que esse tema é mesmo relevante para os dias de hoje? Então vou te dar algumas razões que eu considero esse tema relevante e oportuno. Então aí no próximo PowerPoint tem algumas razões. Primeiro, segundo o IBGE, né, o instituto que faz as pesquisas no nosso país, segundo o IBGE, 54,15% das famílias estão endividadas. Isso é mais da metade das famílias brasileiras estão endividadas. Isso significa que é como se fosse mais ou menos a cada 10 famílias, 6 estão endividadas. E endividado não significa que tem alguma conta para pagar, significa que as dívidas perderam o controle. Não significa que você tem uma prestação no seu cartão de crédito, significa que você perdeu o controle das suas dívidas. Se der para tirar o médio, está sobrando muito médio. Então, mais da metade das famílias estão endividadas. Outra coisa, o endividamento das famílias brasileiras já compromete quase 50% da sua renda. Isso feito uma média. É claro que tem gente que já comprometeu mais de 100%. Mas, em média, o endividamento da família brasileira já corresponde a quase 50% da renda. Ou seja, o pai de família recebe o pagamento dele e a metade do pagamento dele é para pagar a dívida. E ele tem que viver só com outra metade. Só que não dá. Aí ele faz mais dívida e aí vai aumentando. Outra coisa, as finanças, elas afetam diretamente o nosso relacionamento conjugal e familiar. Tanto o relacionamento entre marido e mulher, quanto o relacionamento entre pais e filhos. E daqui a pouco eu vou dar alguns dados e algumas notícias atuais a respeito desse dado. Mas problema financeiro, ele gera problema familiar e problema conjugal. Por isso é importante vermos sobre esse assunto. Outra coisa, as finanças também afetam o nosso relacionamento com Deus. Quantas pessoas gastam tudo que Deus deu a elas, se endividam e depois ainda ficam chateadas com Deus, blasfemando contra Deus, porque Deus não resolveu o problema delas, ou porque Deus não deu aquela bênção que ela queria, ou não deu aquele dinheiro que ela queria, ou não deu aquele emprego que ela queria para resolver o problema dela. Então muitas e muitas pessoas, por enfrentarem crises financeiras, elas terminam por se desviarem da fé, ou esfriarem na fé, ou romperem com o seu relacionamento com Deus. Então esse é um assunto muito importante. Olha só essa reportagem de um jornal chamado Gazeta, lá do Espírito Santo. Olha só essa reportagem, aí tem só um trechinho dela, eu vou ler ela na íntegra aqui. Ela foi do dia 12/9/2014, recente. Diz o seguinte: em falta ou em excesso de dinheiro, casais brigam mais por questões financeiras do que por outros motivos. Esqueça os problemas com traições, filhos, ciúmes, humilhações e até agressões, quando se trata do fim de um relacionamento.
Esses dilemas ficaram para trás na lista dos motivos que mais causam divórcios. Atualmente, o dinheiro é a raiz desse mal entre os casais. Aí não tem mais um PowerPoint, mas eu vou continuar lendo para vocês. Pesquisa feita pela Kansas State University, a Universidade do Estado de Kansas, coloca as finanças no topo das causas de separações. O cenário americano é também uma realidade no Espírito Santo, segundo apurou a Gazeta, com especialistas em direito da família, economia e psicologia. Seja porque está em falta ou em excesso, o dinheiro é capaz de motivar brigas intensas, demoradas e com palavras mais duras do que quando o foco são outros tipos de argumentos, como, por exemplo, brigas sobre sexo. Especialistas garantem que a discórdia não é só quando há dívidas e crises financeiras, mas também quando há objetivos diferentes na hora de usar os recursos, discussões para ver quem paga o quê e empréstimos para familiares. Ou seja, hoje, a principal causa de destruição de famílias, de rompimento de casamento e divórcio, são questões financeiras, problemas que envolvem a administração do dinheiro, seja por crise financeira, ou seja por discussão de como se deve usar o dinheiro que a família ganha. Então, por isso esse assunto é relevante. Um outro dado que eu quero, uma outra notícia, esse aqui foi no MSN, o portal de notícias, diz o seguinte, algumas partes estão aí, outras não, mas eu vou ler na íntegra. Diz o seguinte, mais da metade das pessoas, aqui é sobre o sono, mais da metade das pessoas admite que suas noites de sono poderiam ser melhores. Essa é uma das revelações feitas pelo estudo global Sleep, a Global Perspective, realizado pela Philips. A pesquisa, eu acho que isso aí tem, a pesquisa feita no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, França, Alemanha, Coreia do Sul, China, Japão e Austrália, investigou o comportamento e os hábitos das pessoas em relação ao sono. Quase 1.000 indivíduos de diferentes idades e sexos responderam a um questionário online, entre 31 de janeiro e 4 de fevereiro deste ano. Desse total, somente 17% considera ter uma noite perfeita de descanso. Apenas 17% das pessoas estão dormindo bem. Por outro lado, 4% recebem acompanhamento médico para dormir melhor. 21% buscam por conta própria melhores maneiras para isso. E 57% acham que suas noites poderiam ser melhores, mas não fazem nada a respeito disso. O que tem deixado a população acordada? A pesquisa pergunta. Ao contrário do que se pode pensar, não é o uso de celular ou computador na cama que mais atrapalha as pessoas na hora do sono. De acordo com o levantamento, a principal causa de noites mal dormidas é a preocupação com finanças e questões econômicas. No Brasil, maior preocupação é com problemas financeiros e trabalho. Meus amados, não adianta a gente simplesmente entrar aqui nesse auditório, vir para o culto e fingirmos que somos seres puramente espirituais, enquanto fora desse lugar, enquanto fora da igreja, nós estamos padecendo em crises financeiras, e crises financeiras que terminam se transformando em crises conjugais e crises familiares, e crises de saúde também. Então não adianta você fingir que é um ser puramente espiritual e que esse assunto não pode ser tratado aqui, porque se esse assunto ele toma o teu tempo e ele afeta a tua vida diretamente durante a semana, então ele é um assunto importante para ser tratado aqui no domingo. E esse assunto é oportuno, tendo em vista essa recessão agora, então, que nós vamos começar, e já começamos a passar no Brasil, você já deve ter sentido o peso. Então, quem já estava com problema financeiro, a situação vai piorar. Diga aí o preço da gasolina, os impostos subindo, energia subiu pela segunda vez, alimentos ficando cada vez mais caros. E meu amado, durante a semana você convive com isso na sua casa. Você não vem dizer que durante a semana você ora e a fome passa, porque não passa. Pode até ser que algum dia Deus faça isso com você, mas até no deserto, quando o povo não tinha comer, Deus teve que mandar o pão, porque senão não resolvia o problema da fome. Então não vamos fingir aqui que somos seres
puramente espirituais, e esse assunto não é para ser tratado na igreja, se durante a semana isso atrapalha inclusive a tua comunhão com Deus e a comunhão com a tua família. Então esse é um assunto relevante para ser tratado aqui, nesse lugar. Esses dias eu vi um cartaz bem interessante, até publiquei no meu Face, engraçado, mas trágico. Diz assim: a crise no Brasil tem afetado apenas 6 pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Apenas 6 pessoas, né? Ou seja, está afetando todo mundo está no mesmo barco. A pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: como podemos nos preparar para essa série? Como podemos nos preparar para essa série? Aquilo que eu falei, você vai ter que estar fazendo alguma coisa à medida que está sendo ministrado, porque senão termina a série, você engaveta ela na sua pasta de séries e vai continuar vivendo as suas crises. Então, como podemos nos preparar para essa série? Primeira coisa, você pode completar no seu esboço: não subestime o valor e a importância do dinheiro em sua vida. Não subestime o valor e a importância do dinheiro em sua vida. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como é que você subestima o poder que o dinheiro tem sobre você? A Bíblia está dizendo: o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não há como fingir que não precisamos de dinheiro. Não há como fingir que o dinheiro não tem valor para nós, que não precisamos de dinheiro. Nós temos é que ter consciência e cuidado em como tratamos e como nos relacionamos com o nosso dinheiro, ou até com o dinheiro que não é nosso também. Nós não podemos subestimar o poder e a importância do dinheiro em nossas vidas. O dinheiro, ele atrai as pessoas. O dinheiro faz os olhos brilharem. Todos têm uma busca pelo dinheiro, mesmo que seja inconsciente, mas todos buscam. Você trabalha o tempo todo, para quê? Para ganhar dinheiro, porque você precisa de dinheiro. Então você não pode subestimar o poder que esse elemento tem sobre sua vida. Ele pode te abençoar, mas ele pode te destruir. Então a primeira coisa, não subestime o poder e o valor do dinheiro em tua vida. Deixa eu ver uma ilustração aqui, deixa eu ver. Pronto, está aqui. Que coisa, né? Vocês estão vendo isso aqui? Ali não dá para ver, mas quem está perto é o que tem aqui? Uma nota de quanto? 50, foi? Tem gente que o coração começou a bater forte. Mano olhou para cá e viu. Gente, isso aqui tem um poder que às vezes chega a ser sobrenatural sobre as pessoas. Isso é uma nota de R$50, isso não é muita coisa, mas isso já mexe com as pessoas. Está novinha, né? Tem só uma dobradura aqui onde eu dobrei. Então eu pego esse dinheiro aqui, e se eu pegar essa nota de R$50, e se eu amassar ela todinha, assim, tem gente que se sentiu mal agora. Gente, deixa eu desamassar ela. Você está se sentindo melhor agora? E se eu rasgar essa nota? Mas depois ele pode emendar. Deixa eu ver se dá para emendar. Mas se eu rasgar assim também? E se eu rasgar? Como é que você se sente? Você vai vir pegar aqui o resto no final? Gente, sabe por que eu fiz isso? Eu não estou doido rasgando dinheiro não, essa nota é falsa. Mas sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso para provar como isso mexe com a gente. O dinheiro não é seu, mas o fato de você ver alguém amassando e rasgando uma nota de 50 mexe com você.
talvez não com todo mundo, mas com muita gente aqui, mexeu. É uma coisa estranha, você rasgando dinheiro, amassando dinheiro. Isso é uma coisa poderosa e você não pode subestimar o poder que o dinheiro exerce sobre as pessoas. E se você não tiver cuidado, ele vai exercer poder sobre vocês. Se eu pegasse aqui uma nota de 100 reais, eu não tenho não. Se eu pegasse uma nota de 100 reais e dissesse assim, eu vou escolher agora alguém aqui do auditório, ainda está sobrando médio, viu? Acho que aqui não retorna. Eu vou escolher alguém aqui no auditório e vou dar de presente essa nota de 100 reais. Isso aqui ia começar uma histeria, um nervosismo, e você ia ficar, será que vai ser eu? E ia ficar todo mundo nervoso. Gente, é incrível. Se você vai atravessando a rua e tem uma nota de 2 reais no chão, você é capaz de se arriscar a ser atropelado para apanhar a nota de 2 reais. E ainda tem gente que, não, porque esse não é um assunto para ser falado na igreja, mas durante a semana você vive em torno disso. Amando ou não amando, você precisa do dinheiro e você tem que atentar e aprender qual a forma bíblica de lidar com essa questão. Então, toda vez que você for ganhar o seu dinheiro, toda vez que você for gastar o seu dinheiro, toda vez que você for economizar, for contribuir, saiba que você está lidando com algo muito sério e poderoso. O diabo leva tão a sério essa questão do dinheiro, que alguém certa vez disse que a dívida é a forca e Satanás é a corda, e as execuções estão acontecendo a todo momento. Muita gente tem padecido, inclusive cristãos, discípulos, têm padecido por causa da forma como lidam e administram o seu dinheiro. Então leve a sério a questão financeira em sua vida daqui para frente, se você não tinha levado até hoje. Outra prova de que o dinheiro é importante é que nós vivemos diariamente em torno do dinheiro. Ele faz parte do nosso dia a dia, querendo você ou não. Muito do que você faz tem a ver com dinheiro. Nós investimos horas e horas para ganhar o dinheiro. Tem gente que trabalha 8, 9, 10, 12 horas por dia. Para quê? Para ganhar o dinheiro. Andamos para cima e para baixo, supermercado, shopping, loja, decidindo como gastar o nosso dinheiro. Nós gastamos outras muitas horas mergulhados às vezes em ansiedade, porque achamos que não temos o dinheiro suficiente. E aí nós gastamos outras muitas horas pensando em o que poderíamos fazer para ganhar mais dinheiro. Então a gente passa o tempo todo em torno disso. E para surpresa de muitos, a Bíblia está recheada de textos que falam sobre finanças e sobre dinheiro. Para surpresa de alguns, a Bíblia fala mais vezes sobre finanças e sobre dinheiro do que sobre muitos outros assuntos que você considera espiritual. Eu digo isso porque eu entendo que dinheiro é um assunto espiritual também. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Acho que está no PowerPoint. A Bíblia fala 10 vezes mais de dinheiro do que de oração. E aí, o que é que você me diz disso? Você ainda acha que isso é um tema inadequado? Outra coisa, das 49 parábolas contadas por Jesus, 22 delas estão ligadas a dinheiro, finanças ou economia. Você pode ler as parábolas de Jesus, das 49 parábolas, 22 estão ligadas a finanças, dinheiro ou economia. Os servos que receberam os talentos, ou seja, as moedas, o dinheiro. É a mulher que perdeu uma das 10 moedas. É o outro que estava colhendo o seu trigo e armazenou tudo aquilo em grandes celeiros para não repartir, porque ele era ganancioso com tudo aquilo que ele ganhava. Cheio disso, todas as parábolas, 22 das 49 parábolas, tem a ver com finanças, tem a ver com dinheiro, tem a ver com economia. É o Senhor que contratou vários servos em horários diferentes e pagou o mesmo salário. É o credor incompassivo que tinha uma dívida imensa com o seu Senhor e o Senhor perdoou a dívida dele, mas ele não perdoou a dívida do outro. Normalmente as parábolas têm a ver com finanças, com economia ou com dinheiro. E olha mais, na Bíblia existem 2.350 referências diretas sobre dinheiro. 2.350 referências sobre dinheiro. No Novo Testamento, olha só a comparação. No Novo Testamento, 21 passagens fala sobre igreja, 17 fala sobre batismo,
11 fala sobre inferno, 47 fala sobre vida eterna, 72 fala sobre pecado e pecadores, e 97 falam sobre dinheiro ou finanças. E você ainda vai me dizer que esse não é um assunto espiritual? Se Deus deu importância a esse assunto na Bíblia, a ponto de falar tantas vezes sobre esse assunto, será que nós deveríamos desprezar, fazer pouco caso desse assunto? Eu acho que nós deveríamos dar atenção àquilo que a Bíblia diz a respeito desse assunto. A quantidade de vezes que a Bíblia trata isso é um indício, claro, de que Deus considera que esse assunto é importante e relevante e Ele quer nos ensinar a forma certa de nos relacionarmos com o nosso dinheiro e com as nossas finanças. Então a primeira coisa que você tem que fazer: não despreze o valor e o poder que o dinheiro tem sobre sua vida. Segunda coisa, complete aí: descubra qual a sua realidade financeira hoje. Essa é a sua tarefa para casa, viu? Descubra qual a sua realidade financeira hoje. Como? Você tem que fazer um levantamento da sua atual situação financeira. Olha só o que diz Lucas 14, 28 e 30, fala sobre planejamento. Ele diz assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que viram o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. O que Jesus está falando aqui é que quando você vai fazer algo, você tem que planejar, saber o que você vai precisar, quanto custa isso e se você vai ter condições de terminar. Então nós estamos diante de um desafio, vamos ser ministrados sobre liberdade financeira. Eu quero encontrar a liberdade financeira, então vamos primeiro começar a fazer o que Jesus disse, vamos planejar, vamos botar no papel, saber quanto custa isso, em que situação nós estamos, como é que está a minha vida hoje, de que é que eu preciso, qual é a sua realidade financeira hoje. Quando o assunto é finanças, a maioria de nós se encontra em uma das três situações a seguir. Vamos ver se você já se encaixa em alguma coisa. Muita gente se encaixa nisso aí, vivendo em crise. Então de repente você está como esse rapaz aí, vivendo em crise. Como é alguém vivendo em crise? As dívidas estão começando a surgir, elas estão começando a bater a sua porta. Você perdeu o controle das suas contas, já não consegue mais controlar. A fatura do cartão de crédito é sempre uma surpresa quando ela chega. Já não sabe quanto ganha, nem quanto gasta. Está tudo descontrolado. Então você entrou numa crise. As dívidas chegaram e você perdeu o controle. Crise. Quando o assunto é finanças, tem gente que está numa situação pior do que essa. Tem gente que está vivendo um desastre financeiro. Então vamos ver se você de repente está vivendo um desastre financeiro. Como é um desastre financeiro? As suas dívidas, elas já são maiores do que o seu patrimônio. Não é maior do que o seu salário, é maior do que o seu patrimônio. Ou seja, nem que você vendesse tudo que você tem, você conseguiu pagar o que você deve. Então você está num desastre financeiro. Seu nome já está para lá de sujo na praça. Você tem sido vítima de altos juros, juro por cima de juro, por cima de juro, e a sua dívida disparada, crescendo cada vez mais. Se você não fizer nada, não precisa comprar mais um palito de fósforo, você vai continuar se endividando, porque os juros estão fazendo isso por você. Então você está vivendo um desastre financeiro. E aí existem aqueles abençoados que estão vivendo em equilíbrio. E eu tenho certeza que a maioria aqui está vivendo em equilíbrio. Nem que seja pela fé, diga amém.
Como é alguém vivendo em equilíbrio? Sabemos com quanto podemos contar, ou seja, eu sei quanto ganho. Isso parece fácil para alguns, mas para outros nem isso é fácil. Temos controle do que precisamos pagar, sabemos quanto podemos gastar e cumprimos tudo isso. Sei quanto ganho, sei quanto tenho para pagar, sei quanto tenho para gastar e obedeço tudo isso. Não adianta você saber tudo isso e na hora de agir você faz tudo errado. Então você vai lá e faz tudo direitinho. Então você está vivendo em equilíbrio. Nós não temos como fazer um levantamento financeiro agora, você fazer um levantamento financeiro aqui, mas eu quero dar a você uma tarefa para casa, para você fazer durante a semana, para que domingo, quando você chegar, você já tem essa perspectiva. Então a tarefa para casa é fazer justamente um levantamento. Ah, vou ter trabalho. Você achava que tinha uma fórmula mágica para alcançar a liberdade financeira? Que eu ia fazer uma oração ungida e automaticamente o dinheiro ia cair na sua conta e suas despesas e dívidas iam desaparecer e o seu nome ia fugir do Serasa? Não é assim não, meu amigo. Então você vai ter que trabalhar. Então durante a semana você vai fazer um levantamento financeiro. Então tem algumas dicas aqui para vocês. Primeiro você vai fazer o seguinte: você vai anotar tudo que você ganha. Se você é assalariado e só ganha aquele salário, é mais fácil, você nota só aquilo. Mas tem gente que tem outras fontes. Não, eu tenho um salário, mas eu tenho uma hora extra, eu tenho um outro trabalho que eu faço uma vez por mês. Então você vai anotar tudo que você ganha, certo? Você vai pegar esse valor do que você ganha e você vai diminuir as suas despesas. Então você vai fazer a conta de quais são as suas despesas. Não faz isso sozinho não, pede a ajuda da família. Então quais são as suas despesas? Lista todas as suas despesas. E aí quando você pegar o tanto que você ganha, menos as suas despesas, o saldo aí tem que ser positivo. Se as suas despesas é um número maior do que a sua receita, você está num problema sério. Então ali já tem dizendo, se o resultado for negativo, ou seja, se você diminuir o que você ganha do que você gasta e foi negativo, então você tem um problema grave. Que se você não fizer alguma coisa para parar isso agora, você vai se afundar. Se o resultado for zero, né, a sua receita com que você gasta, o resultado for zero, ou seja, não está sobrando nada, você está em perigo. Por quê? Porque se acontecer qualquer imprevisto, alguém adoecer, o carro quebrar, tiver um conserto na casa para fazer, se acontecer qualquer imprevisto, você se endivida, porque você não tem nenhuma reserva. E se o resultado for positivo, você está vivendo em equilíbrio. Agora esse positivo não pode ser R$10 não. Ah, sobrou 59 centavos, eu estou vivendo em equilíbrio. Não, isso é mesmo que zero, tá? Positivo é um valor considerado positivo que dá para você fazer uma reserva, né? Isso vai variar da renda de cada um. Então você vai fazer esse levantamento, tarefa para casa, ok? Se você está enfrentando dificuldades nas finanças, primeira tarefa é essa: liste o que você ganha, liste todas as suas despesas, faça essa conta e descubra, está sobrando ou está faltando. Você vai descobrir a sua realidade. Outra dica: depois que você descobre a sua realidade, pode passar o PowerPoint. Depois que você descobre a sua realidade, tem algumas coisas que você pode fazer. Quanto você deve e a quem você deve. Gente, tem gente que não sabe isso. Está tão descontrolado, devendo a tanta gente, a tantos cartões, a tantos bancos, que não sabe exatamente a quem deve e quanto deve. Você deve quanto? Ah, mais ou menos. Então, faz esse levantamento, liga para o cartão de crédito. Quanto é que está a minha dívida atualizada hoje? Então, lista tudo que você deve e a quem você deve. Devo tanto a fulano. Tomara que a sua lista não seja muito grande. Outro, o que pode ser cortado das suas despesas? Você encontrou um problema, você tem que fazer alguma coisa a respeito. Você acabou de descobrir que está com câncer, não vai tomar um anador que não vai resolver. Você vai ter que fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, uma cirurgia. Você tem que tomar medidas drásticas. Então vamos cortar despesas. Então que despesas eu posso cortar? Outra coisa, existe um bem que você possa vender para pagar dívidas? De repente você tem um carro quitado, uma moto quitada.
Ah, mas o meu carro... Não venda não, para você ver se depois não vai perder de todo jeito. Então veja se você tem um bem que pode ser vendido para pagar as dívidas e sair do imprensado. O que pode ser feito para gerar uma renda extra? É uma outra pergunta. Sempre respeitando o princípio da família. Não inventa de trabalhar de manhã, de tarde, de noite, que aí não vale a pena. Mas o que é que você pode fazer com criatividade para conseguir uma renda extra? Durante um certo período, fazer um sacrifício para melhorar. Então, anote isso daí. Se você não anotou, você assiste a mensagem no site e você vai ver esses PowerPoints tudinho, certo? A partir de terça já está lá. Então você faz isso durante a semana. Gente, isso é um assunto sério. Isso tem destruído a vida de muita gente. Então, atento para essas questões aí. Essa é a tarefa de casa. Você está se preparando para essa série. Uma dica: viva abaixo do padrão do seu salário. Você entendeu o que eu falei? Não é para viver no padrão do seu salário, não. Nem muito menos acima do padrão do seu salário. A dica é: viva abaixo do padrão, para que esteja sempre sobrando alguma coisa. O problema é que nós estamos envolvidos com tanta vaidade, que nós queremos viver o padrão dos outros e não o nosso padrão. E aí quando você ganha X e quer viver no padrão do outro que ganha 2X, você se endivida e entra em crise financeira. Então baixe o seu padrão de vida. Se você ganha um salário mínimo e quer andar de carro, você vai se endividar. Não dá para manter um carro com salário mínimo. Então viva no seu padrão, e à medida que o seu padrão de salário aumentar, você vai subindo um pouquinho o seu padrão de vida, mas sempre deixando abaixo. Às vezes nós nos deixamos levar pela vaidade, e aí fazemos mais do que deveríamos fazer, e queremos ter um padrão maior do que deveríamos ter, e aí afundamos em dívidas. Viva abaixo do padrão do seu salário. A maioria das pessoas não consegue encontrar liberdade financeira porque na verdade não sabem o tamanho da crise que elas estão. Então, missão: descubra onde você está quando o assunto são as suas finanças. Terceira coisa que você precisa fazer para se preparar para essa série: estabeleça seu alvo. Estabeleça seu alvo, decida onde você quer chegar. Estabeleça um alvo, onde é que você quer chegar? Nós não podemos dar um passo tão importante na vida e alcançarmos a bênção desejada se nós não tivermos a capacidade disso, de definirmos um alvo, um objetivo, uma meta. Nós só conseguimos superar os grandes desafios quando nós nos concentramos em um grande alvo. Lembra de Davi para enfrentar o Golias? Ele não se concentrou em Golias, ele se concentrou em Deus e no chamado que Deus tinha para a vida dele de ser rei de Israel. Ele sabia que Golias era um obstáculo que ele precisava passar por cima, e aí ele passou por cima. Os outros só viam Golias, ele via além do Golias. Então você tem que ter um alvo, um objetivo acima, além do seu problema. Se você só se concentra na sua dívida e na sua crise, você vai terminar permanecendo com ela, porque você só se concentra nela. É o que eu sempre digo: você se move em direção ao que você se concentra, mesmo que seja uma concentração negativa. Então você só olha para a sua crise, você só pensa na sua crise, você só fala dela, você vai continuar com ela, você está agarrado com ela. Você não tem objetivos além da sua crise. Quero ler para vocês uma ilustração, aí tem só a imagem, mas o texto está aqui. A ilustração é uma história real que eu quero usar como ilustração, de que você precisa ter um alvo além do seu problema, da sua dificuldade. A ilustração é de um homem que trabalhava num circo fazendo o número da corda bamba. Olha só, o relato da história diz assim: a história de um homem, de um artista de circo que andava na corda bamba. Ele fazia esse número há muitos anos. Detalhe, de uma altura de mais de 20 metros e sem rede de proteção. Em uma determinada semana, ele achou que iria cair e passou a semana inteira
pensando nisso. No dia do espetáculo, ele supervisionou pessoalmente a montagem da corda, coisa que nunca fizera antes, pois sempre confiou muito na sua equipe. E naquele dia, o que ele temia aconteceu. Ele chegou a andar poucos metros e caiu. No funeral, a esposa dele disse: o problema é que ele passou a semana toda concentrando-se em não cair, em vez de se concentrar em andar sobre a corda bamba. Ela entendeu perfeitamente o que aconteceu. Enquanto durante todos os anos a concentração dele eu vou andar na corda e vou chegar do outro lado, isso acontecia. Na semana que ele teve medo e que ele só pensou em cair, ele se concentrou em não vou cair, o medo tomou conta dele e ele terminou por cair. Assim é quando você está enfrentando qualquer coisa. Você só se concentra no problema, você não se concentra na solução, nem no alvo depois do problema. Você não vai sair do problema. Então, em vez de você se concentrar somente na crise, estabeleça um alvo. Um alvo, uma meta, um sonho que esteja além da crise. Por que eu quero vencer essa crise financeira? E eu dou uma dica para você. Não estabeleça alvos egoístas, mas alvos altruístas, porque nesses Deus põe a mão. O meu alvo é trocar o meu carro por um carro mais chique. Eu não sei se vai funcionar, talvez até você consiga sair da crise por algum tempo, mas essa sua vaidade vai fazer você entrar na crise de novo. Mas o segredo é, estabeleça um alvo. Por que você quer sair da crise? Onde você quer chegar? Então o primeiro passo é descobrir onde estou. O segundo passo é saber onde eu quero chegar. Você tem que ter um alvo além da crise, um objetivo, um sonho, uma meta. Então você precisa estabelecer isso. Isso você faz junto com Deus. Eu não vou dizer o que é que você tem que estabelecer, porque cada caso é um caso. Se você não souber onde quer chegar, você não chega a lugar nenhum. Quarta coisa que você precisa fazer para se preparar para essa série: comprometa-se com o objetivo de ser livre financeiramente falando. Comprometimento é a chave de tudo. E de preferência um comprometimento público, ou seja, na frente de outras pessoas, porque se não for na frente de outras pessoas, você vai terminar abrindo mão desse comprometimento. Você tem que se comprometer diante das pessoas. John Maxwell, certa vez ele disse que carregava no bolso dele um cartão com os seguintes dizeres, está aí no PowerPoint: até que eu me comprometa, há uma hesitação, uma possibilidade de recuar, mas no momento em que eu me comprometo definitivamente, então Deus se move em minha direção e toda uma corrente de eventos se desenrola. Todo tipo de incidentes imprevistos, reuniões, pessoas e materiais com os quais eu nunca teria sonhado, simplesmente atravessam o meu caminho e começam a fluir em minha direção, no momento em que eu assumo um compromisso. Meus amados, é exatamente isso que acontece. Se você faz parte dessa igreja, você sabe que isso acontece aqui na igreja. Quando a gente assume um compromisso diante de um desafio muito maior do que nós, sempre que a gente assume um compromisso e digo, vamos lá, e nós nos comprometemos com aquilo e decidimos que vamos, de repente as coisas começam a cooperar a nosso favor. E Deus começa a levantar pessoas que a gente não sabia que estavam ali, começam a aparecer recursos que a gente não sabia que tinha, começam a enviar coisas e de repente as coisas começam a se mover ao nosso favor. Mas enquanto você não se compromete, há uma hesitação e simplesmente nada acontece. Então você precisa assumir um compromisso. Eu me comprometo, eu vou ser livre também financeiramente, porque isso também é ser livre espiritualmente. Você não imagina a quantidade de coisas que a gente tem para compartilhar nesses 4 domingos, de como é espiritual esse assunto de finanças, e como o diabo tem usado isso para acabar com a vida das pessoas, das famílias e com o relacionamento delas com o seu Deus. Não é à toa que o diabo investe tão pesado nisso, porque ele sabe o poder que isso tem, e não é à toa que Deus falou tanto sobre isso, porque Deus sabe o poder que isso tem. Um compromisso não diz só o que você vai fazer, o compromisso também diz o que você não vai fazer.
Quando você está comprometido com um objetivo, esse compromisso diz: eu vou fazer isso, e o compromisso eu não vou fazer isso. Isso atrapalha eu chegar ali. Então o compromisso não diz só o que você faz, mas também diz o que você não faz. O compromisso do qual eu estou falando é um compromisso radical que você precisa fazer para você ser capaz de dizer não para coisas boas, dizer não para coisas agradáveis, dizer não para coisas bonitas, mas que não são urgentes e que não são uma prioridade. Não adianta, se você está numa crise grande, não adianta você cortar só aquilo que é supérfluo, cortar só aquilo que é mal. Não, você vai ter que cortar mais alguma coisa, coisas que são boas, coisas que são agradáveis, mas que você vai ter que abrir mão por um tempo. Você vai ter que dizer não. A pergunta que você tem que fazer, se você quer sair de uma crise aguda, você tem que parar de fazer a seguinte pergunta: eu estou precisando disso? Tem muita gente afundada porque só usa essa pergunta. Espera aí, mas eu estou precisando? Estou, então eu compro. Gente, troca essa pergunta quando você está bem, quando está sobrando. A pergunta para quem está em crise é: eu posso comprar isso? Não. Então não interessa o quanto eu estou precisando disso, eu não posso comprar. E o cartão de crédito, ele dá a você a possibilidade de comprar quando você não pode, não é? Aí você diz: eu estou precisando disso, isso é importante. É importante, eu estou precisando. Aí, no final do mês, ou no início do mês, chega a conta e você não pode. Então troque a pergunta: se eu preciso, pela pergunta: se eu... Qual é a pergunta, gente? Se eu posso. Eu posso comprar isso? Essa é a pergunta que você vai fazer, e não se eu preciso. Quando você estiver bem, vivendo a liberdade financeira, aí você pergunta: eu preciso disso? Isso é importante para você saber em que gastar o seu dinheiro. Enquanto você está em crise, a pergunta é: eu posso? Se você não pode, não interessa o quanto aquilo é bom e o quanto você precisa. A resposta é: você não pode. Pode ser um passeio com a família, uma roupa nova, um móvel novo, trocar de carro, mesmo que ele... mas esse carro está me dando muito trabalho. Mas você pode comprar um novo? Não, então continue com esse carrinho tendo trabalho, meu amigo. Aproveitar aquela promoção: mas essa promoção é imperdível, está 50% de desconto. Mas você pode? Não, então pronto, pode estar 90% de desconto. Você não pode. Então se aquieta. Então um compromisso, um comprometimento verdadeiro, ele não só diz o que você tem que fazer, como ele diz o que você não pode fazer. E tem que ser um compromisso radical, para você ter força de dizer não para coisas que você quer, e que são boas, e que são importantes, mas que você não está podendo. Agora, ao mesmo tempo que um comprometimento verdadeiro, um compromisso radical, traz coisas boas como a liberdade, faz você vencer, faz Deus cooperar a seu favor e as coisas cooperarem a seu favor, um comprometimento radical também traz coisas ruins. E a principal coisa ruim que um comprometimento radical traz é a solidão. Normalmente, quando você faz um compromisso radical, você tende a ser deixado sozinho, porque são poucas as pessoas que aderem a um compromisso radical. Solidão. Se você se torna uma pessoa profundamente comprometida com uma causa, seja ela qual for, as pessoas não vão compreender você, e elas vão terminar deixando você só. Se prepare. Não pense que elas vão amar você e vamos todo mundo junto. Não vai acontecer. Você vai ser deixado sozinho. Não importa em que causa você esteja comprometida. Se você está comprometido com o Evangelho, comprometido de forma radical com o Evangelho, você vai ser chamado de lunático, alienado, esquisito, fanático. O povo não vai compreender um comprometimento radical com o Evangelho. Se você está comprometido de forma radical em fazer sua esposa feliz, por exemplo, aí o pessoal vai dizer que você é o quê? Barriga branca, manicaca, besta, maricas. É sério. Então, se você estiver comprometido, radicalmente comprometido com liberdade financeira, em dizer não para coisas que são boas, importantes, mas que você não pode,
Sabe de que vão chamar você? Mão de vaca, suvina, pão duro. Você vai ouvir essas coisas. Não pense que você vai ter aplausos para você, não. Você vai ouvir essas coisas, você vai ficar sozinho, ou com pouca companhia. Tem um exemplo de Paulo, ele não estava comprometido com as finanças, mas mostra o que acontece com alguém que tem um compromisso radical. 2 Timóteo 4,16 diz assim: na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Espero que Deus ponha isso na conta deles. Paulo estava comprometido radicalmente com Cristo. Isso levou a ser preso, ser levado às autoridades. Mas quando ele chegou lá, nesse compromisso radical de enfrentar até as autoridades, ele olhou para o lado, ó, tudinho tinha vazado, tinha deixado ele sozinho. Ele disse: todo mundo me abandonou. É engraçado que eles tomaram que Deus ponha isso na conta deles, né? Paulo estava comprometido radicalmente com o Evangelho, foi deixado sozinho. Davi estava comprometido radicalmente com o objetivo de ser rei e derrotar Golias, ficou sozinho. Se você ler a história, o exército de Israel ficou lá se tremendo longe, com medo, e Davi foi sozinho enfrentar o gigante Golias. Jesus, radicalmente comprometido em salvar você e morrer pelos teus pecados, lá no jardim do Getsemane, ele leva os 3 mais chegados com ele e diz: fiquem aqui vigiando comigo. E o que acontece? Os camaradas vão dormir e deixam Jesus sozinho. E ele diz: vocês não podem ficar comigo nem menos uma hora, eu estou aflito a ponto de morrer. Os radicalmente comprometidos com a causa tendem a ficarem só. Então, se você radicalmente se comprometer com a liberdade financeira, a tendência é que você não tenha muito apoio. Então se prepare para isso, porque você vai enfrentar oposição. Pode ser que você seja deixado sozinho. E se a tendência de quem assume um compromisso radical é ser deixado sozinho, imagine o que pode acontecer se você mesmo buscar o isolamento no seu compromisso. De que é que eu estou falando? Eu estou falando de você buscar o compromisso da liberdade financeira sem comunicar, sem conversar com a sua família antes. Você decidiu sozinho e em secreto alcançar a liberdade financeira. Você não falou para o seu esposo, você não falou para a sua esposa, você não comunicou aos seus filhos, você não fez uma reunião familiar para tratar desse assunto. Você vai ter muito problema, porque você vai estar remando o barco e os outros furando o barco com a furadeira, e você remando e o barco vai estar sendo furado, porque você está em segredo, você ficou sozinho por opção. Então você não vai alcançar liberdade financeira se você tentar trilhar esse caminho escondido da sua família, do seu cônjuge e dos seus filhos. Então liberdade financeira precisa ser um compromisso da família, ou na pior das hipóteses, um compromisso assumido diante da família. Porque de repente você reúne a família e a família diz: ah, não quero esse negócio não, não quero abrir mão de nada não. E de repente a família disse não, deixou você sozinho. Mas aí você vai assumir um compromisso diante deles. Mas está decidido que a partir de hoje nós vamos ter liberdade financeira, e as medidas são essas e essas e essas. Então, ou você faz um compromisso com a família, e aí se você consegue fazer um compromisso com a família, você tem muito mais chance de vencer, ou você faz um compromisso diante da família, mas nunca em segredo, nunca sozinho. É incrível, meus amados. Eu achava que não existia mais, mas existe homens, principalmente homens, que mentem para suas esposas e para a sua família a respeito da sua condição financeira. Eles mentem. Tem homens que o salário foi reduzido na empresa e ele não tem coragem de chegar em casa e dizer: olha, meu salário foi reduzido, eu fui rebaixado e etc. Porque ele se sente pequeno, envergonhado de dizer isso para a esposa. Tem homens que são demitidos e não tem coragem de chegar em casa e dizer à esposa que foi demitida. Ele sai todo dia na hora de trabalhar para procurar emprego, para tentar arrumar um emprego, para depois contar para a esposa que saiu daquele emprego. Isso é suicídio, gente. Que tipo de casamento é esse? Aí sabe o que acontece? Uma esposa que não sabe quanto o marido ganha, termina gastando mais do que ele ganha. Aí bem feito para você. Gente, casamento é transparência. Quando Deus fez o homem e a mulher, diz: e ambos estavam nus. Transparência completa. Ninguém tinha nada para esconder um do outro.
Como é que você está casado e o outro não sabe quanto você ganha, o marido não sabe quanto a mulher ganha, a mulher não sabe quanto o marido ganha, e fica uma brincadeira de esconde-esconde. Aí é crise. Que casamento é esse? Que uma só carne é essa? Uma só carne aí, ó, tu paga a luz, eu pago a água, tu paga a internet, e eu faço a metade da feira, eu compro a carne, tu compra a parte grosseira. Gente, isso são dois amigos de faculdade dividindo o aluguel, é? Deixar o homem, pai e mãe, serão os dois uma só carne, gente, uma só pessoa, um só salário. Está incluso aí, gente. Então, às vezes a crise financeira começa porque a gente começa a pecar nessas áreas também, e aí depois desanda tudo. Então, se você está com a família aqui, você já sai na frente. Reúna a família essa semana, traça diante da família qual é a tua atual e real situação financeira. Se os dois trabalham daqui, eu ganho tanto, tua mãe ganha tanto, e a nossa renda é essa, nossa despesa é essa, nós vamos precisar fazer contenção de gasto. E aí, menino, você abre mão de quê? Me diga aí. Cada um vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você começa, eu vou abrir mão disso, e você? E faça um compromisso em família. Isso vai ser até quando? Até isso melhorar. E qual o nosso objetivo, o nosso alvo? Nosso alvo é alcançar isso aqui. E aí a família vai junto. Ai, você saiu na frente. Então, se você está com sua família aqui, você já sai na frente. Se você não está, faça o papel, chega em casa, reúna a família. Não hoje, você ainda vai fazer o levantamento. Mas essa semana faça isso, reúna a família. Diga como é que estão as suas finanças, o que é que você deve, o que é que você tem que pagar. E a família termina cooperando com você. Agora não tente fazer sozinho. Se a família não cooperar, então assuma um compromisso diante deles. Aí você passa as regras, mas a melhor forma é fazer junto com a família. Lembre-se o que Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, não existe liberdade fora da verdade. Onde há mentira, há escravidão. Então, família que mente a respeito de suas finanças são família que vive na escravidão financeira. Então, conheçam a verdade, e a verdade vai libertar vocês. A verdade liberta, não há liberdade fora da verdade. Então, assuma um compromisso junto com a família ou diante da família, mas não deixe de se comprometer, pois compromisso é a chave para a liberdade. Amém? Que Deus nos abençoe. Você pode ficar em oração?